Oi, aqui é a professora Luciana Pereira, eu sou a coordenadora do curso Noções sobre o Sistema Nacional de Educação e o Plano Nacional de Educação e Contextos Atuais. Hoje é dia 15 de janeiro de 2025, e nós temos a presença da doutora Marinês Guerreiro, tá? E ela vai falar sobre o Sistema Nacional de Educação, a evolução desse Sistema Nacional de Educação. Ela vai explicar melhor, né, a temática e como chegamos até aqui, né, Inês? Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui e poder contribuir nessa formação de vocês. Como a Luciana já me apresentou, me chamo Marinês Guerreiro. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, mas eu moro aqui em Minas Gerais já fazem mais de 30 anos, 33 anos. Sou recém-aposentada da Universidade Federal aqui de Viçosa. Minha formação é na área de matemática, sou licenciada em matemática, com mestrado, doutorado na área de matemática, especificamente na área de álgebra, e atuei na universidade ao longo desses 30 e poucos anos, em várias frentes, né? Além de ministrar aulas, também atuei como coordenadora do curso, como chefe de departamento e também na pró-reitoria de ensino da universidade. Isso tudo permitiu, né, que eu tenha essa visão que eu tenho hoje dessa questão do Sistema Nacional de Educação, com a prática e as consequências, digamos assim, da atuação do Conselho Nacional de Educação. Bom, eu queria rapidamente dar um histórico sobre a educação no Brasil, né, para que vocês compreendam toda a evolução que houve, né, para a gente, assim, ter uma linha do tempo de como se chegou a essa questão do Sistema Nacional de Educação, do jeito que a gente está percebendo hoje com a proposta do novo Plano Nacional de Educação. Bom, então, fazendo uma rápida, né, linha do tempo, assim, né? No Brasil, a educação, ela começou, né, quando, em 1549, né, os portugueses enviaram para o Brasil os jesuítas. Os jesuítas, originalmente, eles não tinham como uma meta, né, cuidar da educação dos povos, mas evangelizar, essencialmente. No entanto, eles foram fundamentais na Europa, né, nesse século XVI, e também para espalhar, né, um pouco da educação no continente. Então, aqui no Brasil chegaram os jesuítas, ao contrário do que muitos livros de história contam, né? O que eles encontraram aqui foram selvagens, né? Existem relatos, né, das práticas que os índios faziam, e os jesuítas bravamente aprenderam a língua dos índios para poder catequizá-los, a partir daí, né, minimamente, né, trazer essas pessoas para, de fato, serem humanos, né, e não canibais e outras práticas que se via na época entre os indígenas. Bem, isso continuou, né, por praticamente 2 séculos, né, século XVI, XVII. Eles criaram, né, os primeiros colégios no Brasil, e com um altíssimo nível, porque à época na Europa, né, que era a formação que eles tinham, à época na Europa se ensinava, né, pelo método da educação clássica cristã. Então, o nível que eles ensinavam era muito alto. As primeiras escolas fundadas pelos jesuítas, temos ainda algumas que funcionam até hoje no Brasil, né, foram de nível de excelência. O que aconteceu com os jesuítas, né? Em 1759, então 2 séculos depois que eles chegaram aqui, o Marquês de Pombal, ele virou o primeiro-ministro
de Portugal, né? E ele era da maçonaria. Começou uma grande perseguição aos jesuítas. Na verdade, ele mandou navios para todos os lugares, para todas as colônias portuguesas que existiam, e com um mandato de que todos os jesuítas deveriam embarcar nos navios e serem retornados à Europa, né? E foram tratados nesse retorno os que obedeceram a essa ordem, né? Alguns deles conseguiram entender o que estava acontecendo e fugiram de algum modo, tá? Mas os que embarcaram nesses navios foram tratados pior do que os escravos trazidos da África. Aqueles que sobreviveram chegaram na Europa e foram presos em prisões nas quais eles não viam a luz do sol, tá? Alguns deles que sobreviveram a esse sistema prisional, depois, ao saírem, ficaram cegos. E no Brasil, então, como que ficou a educação, né? Depois que os jesuítas foram embora? Bom, aquilo que eles tinham plantado, aqui as sementes que eles tinham plantado, algumas delas continuaram dando frutos, né? Então, aquelas pessoas que tinham sido educadas, e também, né, os filhos dos portugueses que já estavam por aqui, eles continuaram fazendo, né, algum trabalho de educar, né, e os poucos nativos que haviam sido educados continuaram educando seus filhos também de um modo muito rudimentar, e principalmente quem continuou fazendo um trabalho de educação em todas as províncias foi a Igreja Católica, porque ela tinha as suas escolas paroquiais, também ajudada pelos leigos e pelos sacerdotes que permaneceram aqui, que não eram jesuítas, né? Porque no século XVIII já havia também, né, uma grande aportação de pessoas de outras congregações no Brasil. É importante a gente perceber que a América espanhola, tá, ela começou a ter universidades tão logo foi descoberta, digamos assim. Tanto que a gente vê assim no Peru, na Colômbia, em vários outros países que foram colonizados pelos espanhóis, tá? O ensino superior ele começou a funcionar logo no início, quando os colonizadores chegaram, porque foram outras congregações, né, para estes países, além dos jesuítas. O Brasil que teve exclusivamente essa vinda dos jesuítas para cá. Então, no Brasil, esse sistema, digamos assim, essa organização da educação no Brasil iniciou com essas escolas fundadas pelos jesuítas, continuado, de certo modo, nas escolas paroquiais das igrejas católicas, da Igreja Católica, e também com tutores particulares, tá certo? Aquelas pessoas que sabiam um pouquinho, porque os filhos dos portugueses, eles iam para a Europa para estudar e voltavam, né? Então essas pessoas já estavam formando um corpo de pessoas que sabiam, né, estudar, e aos poucos iam ensinando. Bem, então, isso foi em 1759, e o Brasil ficou meio acéfalo, digamos assim, de uma educação um pouco mais formalizada. Em 1808, é muito importante a gente ir entendendo essas questões da educação no Brasil ao longo da história do Brasil, tá certo? Acontece que hoje a maioria de nós é muito ignorante a respeito da história do Brasil e da verdadeira história do Brasil, né? Recentemente, o Centro Dom Bosco lançou alguns livros de história da Europa, da história do Brasil, e alguns cursos também na plataforma do YouTube deles, que vale a pena a gente investir e aprender sobre a verdadeira história do Brasil, tá? Porque o que normalmente chega a nós pelo sistema educacional organizado pelos marxistas no século XX, tá? Tem muitas mentiras, né, e anedotas, simplesmente, a respeito da família imperial e várias outras pessoas aí que permeiam a nossa história. Então, em 1808, a família real vem para o Brasil, e, obviamente, com ela vem todo um séquito, né, que chega aqui no Brasil,
E aí, o rei, Dom João VI, chega aqui, ele precisa de um médico, ele precisa de um advogado, cadê? Não tem. Então, o que ele faz? Né? Ele começa a criar as faculdades, né? Começa a ser organizado um pouco mais o ensino superior. Então, por exemplo, a escola militar, né? Instituto Militar, escola de direito, tá? Algumas faculdades mais antigas do Brasil são faculdades de direito, algumas no Rio de Janeiro, outras em alguns estados do Nordeste, que naquela época ainda eram províncias, né? E também escolas de medicina, tá? Porque precisava de médico para tratar o pessoal da corte e não tinha médico, né? E aí vocês perguntam assim, tá bom, então criaram ensino superior, mas não tinha ensino primário nem secundário. Não tinha, né? Tinha, sim, pessoas que ensinavam, quem sabia um pouco mais ensinava o seu filho, né? Tinha quem podia pagar tutores particulares, pagava tutores particulares, mas não tinha uma estrutura de educação no Brasil formalizada. É claro que, assim, ao longo, né, do Primeiro Império, do Segundo Império, ali, algumas coisas foram começadas a ser estabelecidas. No entanto, nada parecido com o que a gente tem hoje, né? Muito porque o governo central, digamos assim, ele não tomou para si a responsabilidade de organizar o sistema educacional. Ele delegou às províncias, né? Cada província organizava o seu e assim as coisas iam acontecendo, né? Não vou entrar em todos os detalhes sobre isso, tá? Existem bons textos a respeito da educação no Brasil, aí na internet. Sugiro que vocês procurem textos escritos por Rui de Aires Belo, Belo com 2 L's, tá? Vou escrever aqui no chat. Rui de Aires com Y, Belo, tá? Ele tem alguns bons textos escritos a respeito da educação no Brasil, dessa época, né? Lá desde os jesuítas, do Primeiro Império e tudo mais. E aí vocês poderiam se perguntar assim, mas tá bom, então tinha em curso superior, como que a pessoa entrava no curso superior, não tinha vestibular? Bom, o que acontecia naquela época é que, assim, existia algum tipo de exame de admissão, né? Porque naquela época esperava-se que a pessoa entrasse no ensino superior sabendo latim e grego, tá? E um mínimo de filosofia, né? Então, ela era testada, né, na língua vernácula, no caso, o português, mas a maioria do ensino era feito ainda em latim e grego. Então, as pessoas faziam algum tipo de exame, né? E aí, se passassem naquele exame, eram admitidas nos cursos superiores que existiam na época, tá? Mas não tinha um primeiro grau, um segundo grau, né? Como foi estabelecido depois. Bem, 1888 tem a Lei Áurea, né? E a coisa política no Brasil estava bem conturbada, até que veio o golpe da República, né? Que muitas pessoas acham que foi uma grande coisa, mas para o Brasil foi uma perda muito grande, né? E todos os interesses escusos que haviam por trás da questão de estabelecer a República no Brasil. Mas deixo esses detalhes aí a cursos de história, bons cursos de história. E aí, então, quando vem a República, na Primeira República, existem já pessoas, né, vinculadas à área de educação. O Brasil já tem uma associação brasileira de educadores nessa época, tá? Os grandes poetas e grandes pensadores na época, né, e também porque as pessoas iam para a Europa para estudar e voltavam, né? E voltavam e ensinavam alguns poucos ali ao seu redor. Então, o Brasil já tinha algumas cabeças pensantes, digamos assim. E aí, eles começam na Primeira República, então, a querer organizar minimamente um sistema de educação
mas ainda colocando a responsabilidade da organização no âmbito das províncias, né? E também começaram a querer organizar alguma coisa a nível federal. Tá? Bem, aí eu quero contextualizar vocês, né, no que acontecia no resto do mundo nessa época, né, final do século XIX, início do século XX. Porque é muito importante a gente compreender o que acontecia no resto do mundo, que obviamente começou a respingar por aqui. Eu falei para vocês, né, um pouquinho lá no final da aula do professor João, na segunda-feira, a respeito da psicologia comportamental, que foi criada, né, por um alemão na metade do século XIX, foi levada para os Estados Unidos, tá? E nos Estados Unidos, a família Rockefeller, uma das grandes né, milionárias da época, criou uma fundação, e essa fundação, então, começou a financiar as técnicas da psicologia comportamental para a educação. Tá? Eles financiaram a criação da Universidade de Columbia e o Teachers College. Teachers College era a faculdade de educação. Então, lá na faculdade de educação dessa universidade, começaram a se formar as teorias, as novas teorias educacionais. Tá? Porque já havia, naquela época, uma intenção de se manipular a população, tá certo? E as técnicas de psicologia comportamental, de manipulação psicológica, estavam se mostrando muito eficientes nesse sentido. Nomes importantes para a gente lembrar, né, dessa época, por exemplo, John Dewey, tá? Eu indiquei para vocês, né? Eu indiquei para vocês aquele livro Conexão de Leipzig. Vou escrever aqui o nome. Conexão de Leipzig. Leipzig, assim, tá? Que é onde você vai ter, assim, um relato histórico, né, dessa questão da criação da psicologia comportamental. O que é preocupante ali? É preocupante que eles redefinem o homem, né, redefinem o ser humano. Redefinem como? Eles dizem assim, olha, esse negócio da psicologia ficar estudando a alma, etc, etc, tá com nada, não. Então, para eles, o ser humano é um ser sem alma, sem autodeterminação. É só um animal que reage a estímulos. Tá? É muito importante a gente entender isso, porque a partir desta definição, eles começam, então, a estudar o ser humano, primeiro estudando, assim, os estímulos naturais que a gente tem e estudando as reações, né, do ser humano. No entanto, logo depois eles começam a perceber que eles poderiam estimular o ser humano para chegar em certos objetivos que eles queriam. E, desde então, é isso que a gente vê na sociedade, tá? Com o advento, no início do século XX, aí, dos meios de comunicação em massa, como a rádio e, posteriormente, a televisão, tá? A gente começa a perceber fortemente o uso, né, da manipulação psicológica para fazer mudanças, provocar mudanças na sociedade. E, principalmente, eles percebem que estas coisas podem ser feitas fortemente através da educação, através da escola. Então, por isso que eles começam a aplicar, principalmente na formação de professores, essas técnicas de manipulação psicológica e ensinar os professores a utilizá-las dentro da sala de aula. Bem, nós vamos perceber que essas coisas começam a chegar ao Brasil na década de 30, tá? Por esses educadores, né, que formavam parte, alguns deles, né, que formavam parte da Associação Brasileira de Educação. E aí eles começam a ajudar, né, a formar um sistema. Eu vou retornar a esse tema depois, mas é muito importante a gente perceber que essas coisas que estavam acontecendo no mundo, elas chegaram aqui de algum modo e elas foram tendo consequências no nosso sistema de educação, que no início do século XX não tinha estrutura nenhuma.
tá? Então, veja, na Primeira República, tá, existem textos que falam sobre, depois eu posso compartilhar esses textos para quem tiver interesse, tá certo? Que falam sobre qual que era o ensino secundário na Primeira República até 1930, tá? Eu não vou ficar falando todas essas coisas, mas, essencialmente, né, o pouco que se ensinava no Brasil, de algum modo, ou pela Igreja Católica, ou particularmente para as pessoas, tinha muito a base do ensino clássico, tá? O ensino clássico era o trivium e o quadrivium. O trivium, ele é o domínio da língua, que era o latim na época, tá? Através do estudo não, da gramática. Gramática era entendido não só como aquele monte de regrinhas, tá? Mas era o domínio mesmo da língua, tá? A gramática, a lógica e a retórica, tá? A lógica era a base primeira aí de qualquer conhecimento, tá? Então, se estudava, né, Aristóteles, Platão, etc., etc., mas para que se estudava lógica? Para que a pessoa pudesse raciocinar corretamente e organizar o seu pensamento para poder argumentar, tá? Infelizmente, hoje não se ensina mais lógica direito aí nas escolas, né? Eu, particularmente, em 2017, tinha voltado de um pós-doutorado na Espanha e fiquei assustada, né, com o nível que os estudantes estavam, porque eu percebia que eles não entendiam o que eu estava falando. Eu estava dando aula de cálculo para uma turma de engenharia civil, calouros da engenharia civil, e eu percebi claramente, assim, gente, esses meninos, eles não estão entendendo minimamente o que eu estou falando, né? E eu, assim, no meu deslumbre, né, eu sempre acreditei na educação, eu falei assim, vou fazer uns cursos de lógica para ensinar essa meninada, né? Porque é isso que eles estão precisando. Aí fiz um projeto de extensão para ensinar lógica para os alunos, e aí veio a pandemia, eu ensinei lógica para o Brasil inteiro, mais de 20 estados brasileiros assistiram o meu curso de lógica na internet aí, e aí, assim, eu percebia que não era suficiente, né? A gente já tinha aqui na universidade feito muitos programas, assim, tutoria e tudo mais, para auxiliar os estudantes, mas a coisa estava bem pior do que a gente imaginava. E aí eu comecei a rezar e pedir para Deus me mostrar, né, o que estava acontecendo. E aí Deus me mostrou, tá? Dentre outras coisas, né, que Deus usou como aí para me mostrar a realidade da educação, foram os cursos lá da Brasil Paralelo, né, Pátria Educadora, o curso sobre globalismo da Brasil Paralelo, ele é muito interessante, eu sugiro que todos vocês né, assinem lá minimamente a plataforma da Brasil Paralelo e assistam o curso sobre globalismo, vocês vão entender muito sobre tudo que está acontecendo no mundo. Tá? Assim, de onde saem essas ideias, né, do que está acontecendo no mundo. Muito bem, então, voltando para o Brasil da Primeira República, eles começaram a querer sistematizar minimamente o ensino primário e secundário, deixando o ensino primário, então, aí já tinha na República se estabelecido, né, a questão das províncias virarem estados, os estados terem municípios, e essa coisa toda. Daí, então, os municípios, né, ficariam responsáveis, né, pela lei, começaram a jogar, então, a responsabilidade da educação primária, né, mas ainda não existia nada formal, nem organizado, para os municípios, a estadual para os estados, né, e o governo federal ficaria ali com responsabilidade do sistema federal de educação, que já estava mais ou menos sendo delineado naquela época. Bem, mas aí o que a gente percebe também, é muito importante a gente ver o que estava acontecendo no Brasil também. Lembra que 1914, 1917, Primeira Guerra Mundial, né? Que obviamente teve também respingos por aqui, né? O Brasil também foi lá na guerra e tudo. Acabada a Primeira Guerra Mundial, a Rússia se torna, então, um país socialista, né?
Em 1922, no Brasil, aconteceu a chamada Semana da Arte Moderna. O que foi essa Semana da Arte Moderna? Foi pessoas, né, brasileiros que iam lá para a Europa, viam as tendências que estavam acontecendo lá e começaram a trazer para cá. Mas quando a gente começa a estudar um pouco mais a fundo o que estava acontecendo no mundo, tá? O que acontece? Já estava acontecendo nesta época no mundo a Revolução Cultural Marxista. Tá? De onde veio isso? E aí é muito importante a gente também entender um pouco isso, porque tudo tem a ver com o que está acontecendo hoje no Brasil. O Antônio Gramsci, que era um italiano, ele foi para a Rússia ver de perto, tá? Como estava sendo implementado o socialismo na Rússia. Ele chegou lá e começou a perceber que o socialismo estava sendo implementado à base de, né? Você não concorda com as minhas ideias, você morre. Tá? Sangue, né? A gente sabe aí da verdadeira história quantos milhões de pessoas morreram aí, lá na Rússia, né? No regime socialista. Então, Antônio Gramsci voltou para a Itália e ele era, né, um marxista, e ele falou assim, não, essa coisa não vai dar certo desse jeito, não é pela força armada, tá, que a gente vai conseguir implementar o socialismo no mundo, tem que ter outro jeito. Mas ele voltou para a Itália e o Mussolini, achando que ele era espião, botou ele no xilindró. Era para ele ter ficado 20 anos preso, ele ficou cerca de 10 anos, porque ele já estava velho também, e enfim. Durante esses 10 anos que o Gramsci ficou na cadeia, ele escreveu, então, os famosos Cadernos do Cárcere. Nesses Cadernos do Cárcere, ele delineou como deveria ser feito todo o processo para que o socialismo fosse implantado no mundo. Tá? E este processo, para ele, deveria ser pela via cultural. Tá? Então, a revolução cultural, ela começa a ser sistematizada de um modo mais organizado, depois que, né, então, o Antônio Gramsci morre, e quem acha os cadernos do Antônio Gramsci são os marxistas. Por isso que a gente chama de Revolução Cultural Marxista. Tá? Os marxistas, eles sabiam onde eles queriam chegar. Eles queriam chegar na sociedade socialista, né? Mas eles não tinham método. E o Antônio Gramsci deu um método para eles. Tem que ser tá? Via a cultura. E via cultura envolve a educação, certo? Exatamente, o John Dewey e outras pessoas aí que são descendentes dele e do Antônio Gramsci, tá? São os mentores intelectuais do sistema educacional brasileiro, tá? Atual. Tá? Bem, eu vou projetar agora para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo projetar. E aí eu vou ficar sem ver vocês, tá? Janela. Aqui. Será que vocês têm que me autorizar a compartilhar aqui? Regina, você tem que me dar algum tipo de... Oi? Você tem que me autorizar a compartilhar, será? Não, precisa não, pode fazer direto. Vamos ver, porque está dando... agora foi. Ok, vamos ver se vocês veem aí meu compartilhamento. Bom, agora se vocês precisarem falar comigo, aí vocês levantem a mão aí, pode se travar, alguém me avisa aí, tá bom? Vocês estão vendo então a tela? Sim. Sim. Tá, então, beleza, então, vejam. Antes de continuar, né, com a história lá,
Vou só lembrar para vocês aqui, então, o Sistema Nacional de Educação, que eles querem finalizar a implementação no Brasil, tá? Porque ao longo da minha fala vocês vão perceber que, na verdade, esse Sistema Nacional de Educação ele já está sendo implementado aos poucos já há muito tempo no Brasil. Agora eles só precisam bater o martelo final, tá? Ele foi estabelecido através de uma emenda constitucional de 2009, tá? Como que essa proposta foi parar no Congresso Nacional? O Fernando Haddad, ele era ministro da Educação na época, e o Congresso Nacional discutia a DRU, desvinculação das receitas da União. Era a questão do dinheiro que era destinado à educação no Brasil. Aproveitando aquele momento, o Fernando Haddad colocou esse projeto de emenda constitucional, essa PEC, debaixo do braço, foi lá no Congresso e falou assim, ó, já que vocês estão discutindo isso daí, vota isso daqui também, tá? Quando o deputado fica discutindo alguma coisa referente a dinheiro, eles não querem saber de mais nada, né? E aí ele simplesmente passou, assim, a emenda constitucional, que amarrou, né, no parágrafo 214 da Constituição, no artigo 214 da Constituição, a lei que estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, métodos, estratégias para implementação, para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em diversos níveis, etapas e modalidades. Pronto. Ali o Fernando Haddad, ele já amarrou na Constituição, tá certo? De certo modo, tá? A indicação do Sistema Nacional de Educação, tá? E o Plano Nacional de Educação. Então, é algo que está na Constituição. Se está na Constituição, o que precisa que o Congresso tenha para modificar qualquer coisa na Constituição? Uma votação de 2/3 do Congresso Nacional, tá? Então, quando a gente percebe isso daqui, a gente entende por que é tão difícil alterar alguma coisa na educação. Então, a gente fala assim, o governo Bolsonaro, tem gente que fala assim, né? Bolsonaro entrou lá, não conseguiu mudar nada na educação no Brasil, etc, etc. Então, aí a gente entende, porque está amarrado na Constituição, certo? Então, todo esse curso aqui, e tudo que a gente vai, né, ao longo dos próximos anos aí, ter que se preparar para fazer, é nos prepararmos para derrubar essa emenda constitucional, o que não é uma coisa fácil, tá? No entanto, ela é necessária se a gente quiser ver qualquer alteração significativa, tá, no sistema educacional, tá? Enfim, então, isso aqui é o fim da conversa, tá? Mas só para vocês terem uma noção onde a gente quer chegar, entender tudo que foi feito ao longo desses últimos 100 anos, pelo menos, tá? Para se chegar nisso aqui. E aí, quando vocês pegam lá o projeto de lei desse novo Plano Nacional de Educação, o último artigo dele diz assim, fica, então, criado o Sistema Nacional de Educação. Vejam que essa emenda constitucional fala só com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação, tá? O novo PNE, que eles querem colocar aí lá abaixo, tá? No último artigo, ele propõe a criação, tá? Então, é bater o martelo, que realmente nós vamos ter um Sistema Nacional de Educação centralizado, tá? Então, a partir de agora, eu vou retornar lá para o início do século XX para vocês entenderem a construção toda disso aqui, tá? Opa. Aqui, tá? Bom, então eu parei lá falando um pouco para vocês, né, do início do século XX, o que estava acontecendo no mundo, o Antônio Gramsci criando lá a sua revolução cultural, né, o seu programa de revolução cultural, que foi, né, adequado pelos marxistas aos seus interesses. Bem, o que estava acontecendo no Brasil politicamente, né? Politicamente no Brasil, a gente tem aí 1930, né?
começa a Era Vargas, tá certo? Como eu falei para vocês antes, já existia a Associação Brasileira de Educadores nessa época. O governo Vargas, né, quando tomou lá o poder, ele começou a querer organizar, né, a educação, porque era um dos pontos, né, que se conversava, que se discutia na Primeira República. Aonde que ele foi bater? Né, em que porta que ele foi bater? Essa Associação Brasileira de Educadores tinha sua Conferência Nacional de Educação. Então, Getúlio Vargas foi lá nessa Conferência Nacional de Educação e pediu para os educadores que fizessem um plano, né, um plano para a educação brasileira. Então, eles começaram a fazer esse plano. Só que lá no meio desses educadores que faziam parte da Associação Brasileira de Educação, existiam, obviamente, vários deles que eram da linha marxista. Dentre eles, tá, Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira. E Anísio Teixeira, né, vocês devem ter ouvido falar dele já, porque é o nome que é dado ao INEP, né, Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. O Anísio Teixeira tinha ido para os Estados Unidos estudar com John Dewey. Tá certo, gente? Então, é muito importante fazer essas conexões, tá? As coisas não estão desconectadas. O que estava acontecendo no mundo começou a chegar aqui, porque o pessoal daqui começou a ir para os Estados Unidos estudar lá com o pessoal da psicologia comportamental, que já tinha virado uma escola que ia trabalhar a questão da educação a partir da manipulação psicológica. E não só isso, não era só a questão da manipulação psicológica, mas era também, já no início do século XX, a educação como consequência, tá, da Revolução Industrial, tá, já estava se tornando uma educação só para o mercado de trabalho. Tá? Hoje todo mundo fala assim, o que você quer ser quando crescer? Você quer ser um profissional de alguma coisa. Tá? Mas será que nós, seres humanos, somos restritos só ao mundo do trabalho? Será que a nossa dimensão transcendente não merece também ser educada? Tá? Então, assim, vejam que toda a questão educacional já estava sendo modificada a partir da criação do sistema econômico mundial. Tá? E isso fortemente teve impacto na educação superior, na Europa, no pós-Revolução Industrial. Lembrem que ontem eu indiquei para vocês aquele livro 1828, né? Que é um relatório da Universidade de Yale. Ali naquele relatório, colocado claramente o que era a educação superior. Tá? A educação superior, ela tinha como base um forte estudo de filosofia, tá? Era o trivium e o quadrivium, né? No trivium era gramática, retórica e lógica, e que era retórica. A retórica não era só para você ser um bom falastrão, tá? Era uma forma de você aprender alguma coisa e aprender a ensinar, tá? Então, você precisava da retórica para realmente conseguir se expressar naquilo que você quer ensinar. Hoje a gente vê muitas pessoas que sabem muito, mas não sabem ensinar, por uma falta de retórica, tá? Falta realmente de aprender a se expressar e a comunicar-se. Obviamente, hoje a gente vê outros problemas, que é a falta total do domínio da língua, né? Porque é proibido até ensinar gramática nas escolas hoje. E, além disso, o quadrivium, que era essencialmente matemática, geometria, aritmética, música e astronomia. Tá? Essas 4 coisas eram consideradas matemática. Não existia ensino sem ter um bom ensino musical, tá certo? Isso era extremamente importante, e é ainda.
Infelizmente, foi sendo retirado isso das escolas. E aí você pergunta assim, por que a gente não aprende mais geometria? Tá? A geometria foi sendo tirada aos poucos dos livros didáticos, do ensino dos professores, né? E aí, quando você começa a estudar, tá, o livro de geometria, né, os elementos de Euclides, você percebe que os primeiros filósofos, né, Platão, Aristóteles, Sócrates, todos eles aprenderam primeiro geometria, porque a geometria ajuda você a aprender a raciocinar, tá? Matemática, de modo geral, ela tem essa função na nossa vida, né? Então, a pessoa que aprende pouco matemática, tá, ela vai ter dificuldade de raciocínio, com grandes questões, com grandes textos e tudo mais, né? Então, falta do domínio da língua, falta de raciocinar, né, precisamente, imagina no que vira. Enfim, então, o Getúlio Vargas foi lá, bateu na Conferência Nacional de Educação, e aí, logo depois, logo em seguida, em 1932, então aparece esse Manifesto dos Pioneiros da Educação, tá? O manifesto, deixa eu ver se eu tenho ele aqui, tá? Vocês conseguem ele facilmente na internet aí, existe deixa eu ver se eu tenho o PDF dele aqui. Tá aqui. Se vocês procurarem na internet por coleção Educadores do MEC, tá? Procurem por coleção Educadores do MEC. O que vocês vão ver lá nessa coleção Educadores do MEC? E aí eu vou começar aí, voltar no tempo, tá? Porque é muito importante para vocês entenderem como que as coisas foram sendo manipuladas. Essa coleção Educadores do MEC foi um projeto do Fernando Haddad, tá? No primeiro governo Lula. Eles pegaram e traduziram, tá? Produziram textos sobre vários pensadores da educação, tá? Alinhados com a linha marxista, obviamente, tá certo? E eles colocaram exemplares desses textos em todas as escolas brasileiras, de graça, para que os professores aprendessem esta forma de educar, tá? Então, e você consegue baixar, colocando no site de Coleção Educadores MEC, você consegue baixar todos esses textos de graça, tá? Então, enfim, um dos textos importantes é esse Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, lá de 32, tá? Então, aí está toda uma proposta de Sistema Nacional de Educação, tá? Centralizadora, tá? Essa palavra centralizadora ela é muito importante, tá? Porque é isso que eles querem fazer hoje, tá? Então, veja, eles estão desde 1930 querendo colocar esse sistema, tá, centralizador na educação brasileira, tá? Deixa eu ver se eu volto aqui para ver vocês, tá? Então, eles começaram Sim, tem tudo disponível de graça, tudo que é de Paulo Freire, desses pensadores, Rousseau, tá certo? O Rousseau, ele é um autor, assim, que é, assim, ovacionado, né, pela esquerda, tá? Vocês não têm noção das disciplinas que estão sendo criadas atualmente na universidade, tá? Para só enfiar goela abaixo isso na formação dos professores, tá? Nessas últimas 2 décadas, foi só isso que aconteceu dentro das universidades, tá? E de agora em diante vai ser pior ainda, tá? É uma coisa horrorosa, gente, uma coisa horrorosa, tá? Enfim, então, nesse manifesto dos pioneiros, vocês vão ver várias coisas, assim, como é que eles tratam a criança, tá? Como é que eles tratam essa questão de homogeneizar o pensamento, ok? Claro que não dá para a gente falar de tudo aqui, tá? Mas como é que eles veem
o problema educacional, tá? E aí, eles começam a trabalhar qual é a filosofia que vai estar embasando a metodologia e a pedagogia, tá certo? Do sistema educacional. E aí eles começam a trazer a filosofia marxista para dentro da educação, tá? Isso tudo vai sendo inserido em doses homeopáticas, tá? Então, de 1930 para cá, foi um trabalho intenso dos marxistas para criar o Sistema Nacional de Educação. Bem, só que a situação política da época não ajudava, tá? Então, em 1930 também, o Getúlio Vargas cria o MEC, tá? Tem uma história aí de que ele criou o MEC só para tirar um cara lá que ia assumir o Ministério do Exército, que ele não queria, ele colocou lá no Ministério da Educação, logo depois terminou, depois voltou, tá certo? E aí, ele depois colocou o Gustavo Capanema como ministro da Educação, tá? E a ideia deles era realmente elaborar um Plano Nacional de Educação de modo a centralizar, né, toda a questão educacional na mão deles, né? Tudo ia ser criado, né? A ditadura é só o presidente e o ministro dele que vão ditar as normas, tá? Mas eles já começaram a pensar nessa questão de criar bases e diretrizes para a educação nacional, tá? Bem, daí, em 1934, antes da Segunda Guerra Mundial, é escrita a primeira Constituição no Brasil, né? E lá, nessa Constituição, eles colocam, então, esse artigo 50, que começa a tratar desses pontos, né? Então, compete à União fixar o Plano Nacional de Educação comprehensiva do ensino em todos os graus e ramos comuns especializados, além de coordenar e fiscalizar a sua execução em todo o território nacional. Não eram diretrizes e bases, era só um plano nacional, tá? Só que aí, em 1937, vem aquele golpe que institui a ditadura do Estado Novo, tá? E aí eles modificam a Constituição e colocam só os seguintes termos aí, né? Que para a educação é necessário fixar base, traçar diretrizes, a que devem obedecer à formação física, intelectual e moral da infância e da juventude, tá? E aí é muito interessante a gente começar realmente a pegar essas constituições anteriores, tá? E verificar o que eles escreviam lá, tá? Bem, o Vargas e o seu ministro da Educação, Gustavo Capanema, então, eles decidem quais são as leis educacionais que vão ser colocadas, estabelecidas na educação brasileira. São leis orgânicas e não leis de diretrizes e bases, tá? Mas eles tendem a criar um sistema único de educação, tá? Muito bem. Então, em 46, o Capanema ele faz um certo balanço assim da educação brasileira, tá? Tem muito mais detalhe, tá, gente? Mas não vai dar para explorar aqui. Depois eu vou mandar um texto para a Luciana compartilhar com vocês, que tem muito mais detalhes a respeito disso, tá? Mas vejam que os marxistas queriam fazer um sistema único, do jeito deles, tá? Mas com o Vargas e essa ditadura do Estado Novo, esses planos deles foram abolidos, porque aí o Gustavo Capanema e o Getúlio Vargas ficaram de donos do campinho, digamos assim, tá? O Capanema faz aquele balanço assim, a gente tinha tantos analfabetos, mas aí a gente conseguiu diminuir esse número, etc, etc, tá? Bem, 45 tem essa derrubada do Estado Novo, 46 uma nova Constituição do Brasil, tá? Que já começa a colocar, então, na Constituição, que a educação tem que ter a colaboração dos governos federal, estaduais e municipais, tá? Descentraliza o controle da educação e começa a atribuir, tá, a resolução dos problemas educacionais aos municípios. Porque, gente, o Brasil é desse tamanho, né? Cada município tem suas particularidades, né? Não deveria ser obrigatório
né, impor o mesmo tipo de educação em todos os lugares. Tá? No entanto, quando você quer emborrecer coletivamente todo mundo, o que você faz? Você obriga todo mundo a seguir as mesmas regras. Tá? Então, veja que aí em 46, o governo que entrou lá, ele não queria essa centralização. Existem artigos, existem cartas, existem textos, tá? De Anísio Teixeira discutindo com Gustavo Capanema todo esse problema da centralização e descentralização, tá? Para quem tiver interesse, depois eu posso passar esses textos, tá? Mas o que é colocado na Constituição de 46? Que compete à União legislar sobre diretrizes e bases da educação. Quais seriam as exigências mínimas, tá? A União organizaria o sistema federal de ensino dos territórios. Os estados e o Distrito Federal organizariam seus próprios sistemas de ensino. E os sistemas municipais não são mencionados. No entanto, é colocado que cada município deveria, posteriormente, também articular o seu próprio sistema de ensino. Tá? Então, uma estrutura não centralizada, tá? E o governo federal só estabelecendo diretrizes e bases, tá? Não estabelecendo normas rígidas que todos têm que cumprir. Tá? Então, isso é muito importante a gente entender. Aí o Anísio Teixeira, que é um discípulo de John Dewey, tá? Escreve um artigo chamado Educação não é Privilégio, que ele critica os números da Era Vargas, tá? E ele começa a falar, é preciso reconstruir a educação nacional para que não seja só para a elite, tá? Mas o que acontecia naquela época também, gente? O que já existia algum sistema de educação, né? E para os mais antigos aí, eu não cheguei a pegar essa época, mas tinha tal do exame de admissão para entrar, acho que no ginásio, depois tinha um outro para entrar no colegial, né? E o que acontecia é que o ensino era tão ruim que pouquíssimo, assim, 5% das pessoas passavam para o nível seguinte. Então, eles ficavam falando que esse ensino era elitizado, tá? E aí também tem uma discussão entre ele e o Capanema em relação a essa questão da educação e da unidade nacional. E aí, um dos argumentos que o Anísio Teixeira ele não era tão adepto a essa questão de um sistema nacional centralizado, tá? Então, ele argumenta o seguinte, que a condição para haver progresso não é a unidade, mas a diversificação. E a educação é um dos instrumentos de diversificação cultural, tá? Então, era muito importante, né, que cada estado tivesse o seu sistema e, de fato, que cada município pudesse ter o seu sistema de educação, tá? O que se caminha atualmente com esse Plano Nacional de Educação que está proposto aí é para uma absoluta uniformização da educação. Só que isso já está acontecendo há um bom tempo por causa da atuação do Conselho Nacional de Educação. Tá? Então, ele fala assim, há um risco na unidade, que são as ideologias. Elas põem em perigo exatamente a unidade da cultura nacional. Então, o que acontece, né? O Brasil é multicultural, cada região tem as suas coisas, cada região tem, né, as suas particularidades em termos de cultura, né? Imagina, no Rio Grande do Sul tem aquelas danças, lá no Nordeste tem as outras, a música, o regionalismo totalmente diferente de um estado para o outro, né? E isso é o que faz a beleza da cultura nacional, né? Então, querer que todo mundo cante a mesma música, use a mesma roupa e tudo mais, isso é péssimo, né? Péssimo, inclusive para a unidade. Então, unidade é uma coisa, né? Unificação do pensamento e tudo é outra, tá? E aí, é muito importante que a gente tenha a clareza de que, para você ter esta diversificação, você precisa que os professores e educadores tenham autonomia, né? Na sua cátedra, né? E então, o que acontece? O que esse Plano Nacional de Educação quer fazer? Que os professores percam completamente a autonomia. Só que isso já está acontecendo há muito tempo. Por quê? Porque quando você olha para a composição do Fórum Nacional de Educação e para a composição do Conselho Nacional de Educação, que é aí que está o grande problema no nosso sistema educacional,
A composição desses dois órgãos aí extremamente importantes que foram criados por aquela emenda constitucional, tá? É que a composição deles, no Conselho Nacional de Educação, se você entrar na página, tá, do Conselho, você vai ver a composição. Só 4 conselheiros são indicados pelo presidente da República. Todos os outros são indicados pelas grandes fundações, por sindicatos, enfim, toda aquela parafernália. O Fórum Nacional de Educação é pior ainda, tá? O Conselho Nacional de Educação, ele tem uma grande influência das grandes fundações, que são as proprietárias das editoras que produzem um material didático com viés completamente ideológico e obrigam, dentro da sala de aula, o professor a seguir aquele material didático, tá? Então, muitos dos problemas da nossa educação vêm daí. O professor, hoje, ele é um mero reprodutor de algo que chega pronto na mão dele, tá? O ano passado, eu dei, né, uma palestra parecida com essa para um grupo de São Paulo, e as professoras que estavam lá relataram o seguinte, que agora no estado de São Paulo, os professores estão sendo obrigados a cumprir meta de slides. Ou seja, o professor não precisa mais nem preparar a sua aula. Ele recebe um slide pronto e ele tem que bater meta de slides. Olha o absurdo que a gente está chegando, tá? Então, e aí, outra questão importante, né? Muitos dos equívocos e as confusões no país em matéria de educação provém do erro de querer resolver pela lei as questões da educação, o que deveria ser deixado pelo controle delicado e progressivo da opinião especializada e profissional. Tá? Então, vejam, aí a questão de como reconstruir a educação, né? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, existiam vários problemas a serem resolvidos na educação. Dentre eles, a questão do financiamento. Outra questão, a questão de conteúdo e metodologia, a partir das leis de diretrizes e bases. E alguns ajustes às condições locais, tá? Dando, né, autonomia aos professores, liberdade e responsabilidade. Quais são as consequências ruins de uma centralização? Um completo desinteresse, né, do profissional da educação pelas questões específicas, né? Porque já que tudo é estabelecido em lei, para que o professor vai fazer algum esforço? Certo? E aí, vejam, então, estamos lá na década de 50, tá? Já tinha acabado, né, aquela ditadura anterior. Aí se aprova a primeira lei de diretriz e base no Brasil. O Anísio Teixeira ainda estava vivo, né, e ele faz um artigo no qual ele fala assim, foi meia vitória, mas vitória. Você pode procurar esse artigo na internet que você vai achar. Então, a maior vitória da lei de diretriz e base está no novo conceito, no novo status dessa lei. Trata-se de uma lei complementar à Constituição, e não de uma simples lei federal, tá? Que regulasse as funções do governo federal em termos de educação. E aí, se estabelece, né, que planos educacionais devem ser elaborados pelos estados e futuramente pelos municípios. Então, veja, essa primeira LDB, ela não tinha ainda essa conotação de uma centralização, tá? Mas ainda tinha, né, uma responsabilidade compartilhada ali entre governos federal, estadual e municipal, tá? E não deveria haver um plano nacional de educação que interferisse nas questões pedagógicas, tá? Mas estas questões pedagógicas deveriam ser regulamentadas pelo Estado. Existia uma questão importante, que era a questão de, assim, já que o país é tão diferente, o que vai dar uma certa unidade, tá? Pelo menos dentro dos estados, né? E aí começou a se perceber que o Estado deveria ficar responsável pela formação dos professores, tá? Então, o Estado ficou responsável aí pelo ensino médio, né? Hoje que a gente chama de ensino médio, na época era ensino grau, e também pela formação dos professores com os cursos normais, tá? Secundários. Na Constituição Federal de 46,
tinha o seguinte parágrafo, no artigo 171, a União cooperaria com recursos que, em relação ao ensino primário, proviria de um fundo nacional. Por que isso? Porque muitos municípios não tinham recurso financeiro suficiente para sustentar, né, o sistema municipal de educação. Então, em 46, a Constituição estabeleceu isso, né, que esses recursos da União atenderiam para suprir essas desigualdades regionais, tá? Bom, aí então, o primeiro Plano Nacional de Educação, ele é redigido pelo Anísio Teixeira, tá? Que já era, então, diretor do INEP, o INEP já tinha sido criado. Dizendo, então, que as escolas seriam instituições locais e o governo federal deveria complementar os recursos, que os estados e municípios deveriam ter fundos próprios, tá? O que está acontecendo hoje? Tá? Hoje, no Brasil, o governo federal está centralizando novamente todos os recursos da educação na mão deles, assim como de outras coisas, né? E aí os municípios têm que ficar mendigando. Isso é uma coisa muito importante que os vereadores compreendam, tá? E aí, qual seria o papel do Estado, dos estados, né? Estados aqui, né? Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio do Sul, etc. Formar o professor, garantindo, então, essa equivalência de formação. Dar assistência técnica e orientação com a missão, mas não fiscalização. E conceder auxílio financeiro por aluno para melhorar a qualidade de ensino. O que caberia à administração municipal, tá? Sem que a União se intrometa no planejamento e na elaboração do currículo, tá? A administração municipal ficaria, então, responsável pelas estratégias no trabalho do professor, tá? A interferência do Estado, então, seria somente para reduzir as desigualdades em relação à questão do recurso, tá? E as desigualdades em questão da formação, tá? No entanto, com a Revolução Militar de 64, esse Plano Nacional ele não foi aplicado. E aí, a partir de então, na década de 60, tá, já existia todo um trabalho muito bem feito pelas agências globalistas, tá, para que a educação ficasse subordinada às diretrizes econômicas nacionais, tá? Elaboradas pelo Ministério da Área Econômica, tá? Então, vejam, a educação começou, então, a não ser mais gerida por educadores, mas por economistas, tá? Isso dá uma grande outra discussão. Vocês conseguem boas aulas e bons vídeos a respeito disso, tá? Que foram feitas pelo Instituto Borborema, tá? Quem tiver acesso aí, tem muita aula de graça lá no YouTube do Instituto Borborema. Vocês vão ver como que a área econômica começa, então, a mandar na educação. Tá? Então, veja, Revolução Cultural Marxista e agora a economia, tá? Mandando na educação. As Constituições de 67 e 88, elas mantêm os termos da Constituição de 46 sobre a competência da União em legislar sobre as leis, diretrizes e bases. Tá? Então, no artigo 211 da Constituição de 88, fala que a União, os estados e os municípios organizarão em sistema de colaboração seu sistema de ensino. Não muda muito o que já estava estabelecido na Constituição de 61. Tá? Bem, o que acontece na década de 70, 80? Tá? Os marxistas começam a chegar no poder, né? O Partido Trabalhista criado em 82, né? João Figueiredo falou que, assim, tá bom, vocês querem criar isso aí, vocês criam, mas eu lavo as minhas mãos. E aí, então, o grupo de educadores alinhados com a esquerda começa a liderar todo o debate, tá, da educação. O que aconteceu no regime militar? No regime militar, quase todas as universidades federais foram fechadas, tá? Os marxistas já estavam infiltrados ali, e esses professores foram demitidos das federais, eles foram para onde? Foram parar, infelizmente, nas PUCs. E por isso que a gente vê as pontifícias universidades católicas no Brasil também
totalmente tomadas aí pelo viés marxista. Bom, aí é que a esquerda começa, já estava se organizando há muito tempo, né? Desde o regime militar e tudo mais. O regime, aí vocês perguntam assim, como que o regime militar, então, lidou com a educação? Eles foram buscar ajuda lá na USAID, nos Estados Unidos, tá? Que já estava totalmente tomada pelo viés econômico para a educação. Tá? Tanto que na década de 80, no início da década de 80, começaram a surgir os ensinos médios profissionalizantes, a educação secundária profissionalizante. Então, só formar a criatura para o mercado de trabalho, só formar a criatura para o mercado de trabalho. Né? Filosofia já nem se estudava muito mais, tá? Matemática e português foi sendo tirado, assim, diminuída a carga horária nas escolas, enfim. E aí, começa a aparecer essa criatura aqui. Tá? O Anísio Teixeira, acho que ele já tinha morrido, tá? Mas aí, o Demerval Saviani, ele vai para a Itália e se torna um especialista em Antônio Gramsci. Ele volta na década de 70 para o Brasil e escreve a tese de doutorado dele. Tá? A tese de doutorado do Demerval Saviani se chama Educação Brasileira, Estrutura e Sistema. Se vocês colocarem na internet, aí vocês encontram o livrinho à venda. E esta tese do Demerval Saviani, então, delineia todo o futuro da educação brasileira para chegar nesse ponto que a gente está chegando hoje. Tá? Demerval Saviani está vivo ainda, e ainda sendo ovacionado. Só se fala em Demerval Saviani nas universidades brasileiras na área de educação. Tá? Ele é o Papa. E toda, então, a formação, e aí é muito importante a gente perceber isso. O que a área econômica começa a fazer, o que as grandes fundações começam a fazer? As grandes fundações, elas começam a tomar também as universidades públicas, os centros de pesquisa, e financiar pesquisas dentro dos interesses deles. Dentre eles na área de educação. Nisso, a Revolução Cultural já está comendo solta, né? Porque década de 80, a gente já tem a televisão dentro dos lares desde os anos 60, né? Manipulando o comportamento social das pessoas, tá? Existem livros muito interessantes a respeito dessa questão da sociologia, tá? Escritos por Kingsley Davis, que também vale a pena, né, entrar aí na nossa lista de estudo. Mas o Demerval Saviani, então, na tese de doutorado dele, ele estrutura todo este plano, tá, para estabelecer o Sistema Nacional de Educação centralizador, controlador, do jeito que só está sendo finalizado agora, porque tudo que eles precisavam fazer, eles já foram fazendo a conta-gotas ao longo desses últimos 50, 60 anos. Bem, esse projeto de lei da LDB do Saviani não foi aprovado, porque existia na época um senador chamado Darcy Ribeiro, que viu várias inconstitucionalidades no projeto dele e não deixou passar. Mas, como a Luciana mencionou, né, na reunião passada, né, a esquerda, ela se organiza muito bem. Então, como que eles colocaram tudo isso em voga? Eles tomaram conta mesmo do sistema universitário. Então, essa tese do Saviani foi apresentada na 10ª reunião da ANPED, né, Associação Nacional dos Pesquisadores de Educação, lá em 1987. E ali eles já fizeram todo o programa para criar, então, esse sistema único de ensino. Tá? E aí, gente, eles não conseguiram passar isso em 88, né, próximo ali à nova Constituição Federal. Mas eles começaram a modificar coisas aos poucos. Tá? E a principal modificação que foi feita foi em transformar o Conselho Federal de Educação em Conselho Nacional de Educação. Mas aí você vai falar assim, é só uma palavrinha boba aí que mudou, não é? Então, e aí eu sugiro que depois vocês entrem na internet, tá? E procurem lá a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, a 93/94 de 96, tá? E é importante vocês peguem a que está na página do MEC mesmo, tá? Depois eu vou mostrar para vocês ainda, se der tempo.
A questão principal é que eles transformaram esse Conselho Nacional de Educação num órgão normativo, deliberativo, central de toda a educação brasileira. Completamente independente do Ministério da Educação. O ministro da Educação não manda nada na educação. Tá? Os membros do Conselho Nacional são indicados por entidades representativas da comunidade, ONGs, sindicato, CUT, MST, tudo que você possa imaginar. Tá? E eles é que legislam em termos de educação. É literalmente um quarto poder no nosso sistema brasileiro. Tá? Bom, e aí, só para vocês terem uma noção do quanto que eles manipulam, tá? Desde 98, pelo menos, tá? Então, a LDB foi promulgada, foi publicada, aprovada em 96, tá? A partir dela, se vocês entrarem na LDB, no site do MEC, vocês vão ver o tanto de modificação que essa LDB já teve, tá? E essas modificações vão sendo feitas a conta-gotas. A outra coisa também, em relação ao Conselho Nacional da Educação, é que ele começou a emitir resoluções, uma atrás da outra, para modificar os cursos superiores, tá? E principalmente os cursos de formação de professores, tá? Na época que eu fiz graduação, fiz licenciatura em matemática, era 2.100 horas o curso de matemática. Tinha 120 horas de estágio curricular supervisionado, e não tinha tranqueira nenhuma, tranqueirada que foram colocadas de 98 para cá nos cursos. A partir de 98, foi aumentado 300 horas o curso de licenciatura. Então, passou de 2.100 para 2.400 horas. E aí foram criadas as instrumentalizações para o ensino e foram criadas também as atividades complementares, tá? Que os estudantes deveriam fazer para complementar sua formação. 200 horas de atividades complementares, aumentou para 300 horas o estágio curricular supervisionado. Na época, eu lembro que a gente ficou maluco, porque botar o aluno 120 horas para fazer estágio já era uma coisa meio para inglês ver, imagina 300 horas, né? E de lá para cá, houveram várias outras modificações curriculares nos cursos de licenciatura. Hoje, um curso de licenciatura ele tem 3.200 horas, sendo que dessas 3.200 horas, 400 são de estágio curricular supervisionado, outras 400 de atividades pedagógicas complementares, formação complementar, e aí, nessas formações complementares, a partir, por exemplo, da BNCC de 2015, que é uma outra resolução do Conselho Nacional de Educação, começaram, então, a inserir que nas atividades complementares e em várias disciplinas da formação de professores, tinha que aparecer os 4 eixos. O que eram os 4 eixos? Direitos humanos, que a gente sabe o que está escondido por trás disso, que é aquela sigla enorme, né? Que não dá para falar muito aqui. Ética, entre aspas, a ética que eles querem, né? Relações étnico-raciais, que é a nova luta de classes, certo? Negro contra branco, hétero contra homo, ecologista contra o agro, certo? Todas essas dualidades que a gente vê hoje, né? Sendo provocadas aí, né? Pela manipulação psicológica, tá? Foram sendo, então, estabelecidas como obrigatórias na formação de professores, e a questão ambiental, certo? Então, esses 4 eixos aparecem na BNCC, e esses 4 eixos aparecem na resolução de 2018, que obrigou todos os cursos superiores a terem 10%, pelo menos, da sua carga horária, de atividades de extensão como obrigatórias no currículo. Tá? E se você ler essa resolução de 2018 sobre a curricularização da extensão, você vai ver esses 4 eixos lá também. Então, o aluno tem uma verdadeira lavagem cerebral na universidade nesses 4 temas, tá?
Para vocês terem uma noção, né, tem disciplinas da área de psicologia, na formação de professores, que já ensinam, né, que não existe nem diferença física entre homem e mulher, tá? E isso na formação de professores, tá? Então, imagina o que esse professor vai depois para a sala de aula fazer. Então, veja, a composição do CNE ela tinha sido alterada no final de 2022 pelo Bolsonaro, tá? Que no ano passado, mas já é 2 anos atrás, né? E ele colocou 4 pessoas lá que atuaram no MEC, na gestão dele, né? Eu tenho curiosidade para saber se eles estão conseguindo fazer alguma diferença lá, tá? Então, veja, o Saviani, a formação dele é toda marxista, e ele tem propostas bastante questionáveis para a educação da criança, tá? Tem esse método fenomenológico dialético aí, que a criança deve ser educada, a ser educada é um corpo submetido a leis físicas e biológicas, tá? E que ela pode ser, assim, induzida a fazer aquilo que ela não quer, certo? Aí entra, né, todas as técnicas de manipulação psicológica. Depois eu vou mandar esse texto para vocês, que ele tem muito mais coisas a respeito disso, tá? E aí ele fala assim, olha, a educação pode vir totalmente determinada. Então, a história, a língua, os costumes sociais, tá? A criança, ela pode rejeitar algo que tente determiná-la, mas, por sua liberdade, nós podemos ajudá-la a autodeterminar-se pela sistematização da educação, a partir de ideologias filosoficamente elaboradas, tá? A base filosófica do Hegel, a base filosófica do... a base filosófica do Saviani, né? Tem Hegel e Marx por trás disso, tá? E aí, o propósito todo é que o sistema nacional não tenha mais nenhum nível independente, tá certo? Todos eles são obrigados a obedecer o que vem de cima, tá? E aí, para isso, é necessário que se crie uma teoria. Então, desde a década de 80, o Saviani formou muitos doutores no Brasil, tá? Praticamente todos os departamentos de educação no Brasil seguem a filosofia marxista, tá? Imposta aí a partir das primícias, digamos, estabelecidas na tese do Saviani, tá? No entanto, tem um artigo na Constituição que diz o seguinte: o ensino no Brasil será ministrado com base no pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Então, veja que o Plano Nacional de Educação atual, que está sendo, né, que está aí para ser votado, ele fere isso daqui, ó, tá? Porque ele quer estabelecer uma centralização absoluta, tá? Então, veja, o Saviani, ele atua em programas de formação de doutorado na Faculdade de Educação, na filosofia da PUC, tá? Ele tem um respeito muito grande na Unicamp, em todas as universidades, tá? Ele já está aposentado, mas ele ainda está vivo, tá? Então, o projeto da nova LDB ele não está em consonância com a Constituição Federal, mas com as ideias do Saviani, tá? Bom, aí, enfim, esse plano do Saviani tramitou aí, tá? Não vou passar todos esses detalhes aqui, não, tá? Mas as audiências públicas, né, então, tudo foi muito bem preparado para que se aceitassem essas ideias, tá? E isso vem dos Fóruns Nacional de Educação, que a princípio tem caráter consultivo, como nós vimos aí na última CONAI, tá? É consultivo, mas ali se estabelecem as regras, faz aquele barulho na mídia, tá certo? E se escreve o plano que é submetido aos deputados para votação. Vocês acreditam que realmente os deputados brasileiros leem o plano todo? Tá? Não leem. Então, o que acontece? Cabe a nós, tá? Com a força que nós temos enquanto povo, chamar a atenção dos nossos deputados, chamar a atenção dos nossos vereadores sobre o que está por trás desse Plano Nacional de Educação. Tá? Aí aqui tem um pouquinho a composição, tá? Dos membros do CNE e do FNE, tá? O plano é enviado lá em 90 para o Senado, ele é rejeitado, tá? O Darcy Ribeiro, né, apresenta uma nova proposta, que é, então, votada, e aí, então,
finalmente, em 96, se vota essa LDB. Mas eu peço para vocês que entrem no site do MEC, lá onde eles publicam oficialmente a Lei de Diretrizes e Bases, e vejam, porque assim, no MEC eles colocam a lei, e do lado aparece todas as novas leis, todas as novas resoluções que alteraram, tá certo? Algum artigo da Lei de Diretrizes e Bases anterior, tá? Então, veja, na década de 50 acontece essa ruptura entre socialismo e marxismo, e isso começa a ter influências em tudo que se faz no mundo, né? E o sistema financeiro mundial, ele faz fracassar, então, o projeto socialista, tá? Mas, a partir dos anos 80, o que passa a ditar as normas de um novo sistema educacional a nível mundial são a Unesco e o Banco Mundial, tá certo? O foco não é mais o homem, mas a reforma econômica. E aí, nos anos 90, começam a acontecer as conferências internacionais de educação, tá? O Murilo Ringel, em 93, ele participa, em 93, de um desses fóruns. O Barjas Negri, que era, então, um representante lá do MEC, que foi realmente falar nesse congresso internacional, ele ressuscita o Plano Nacional de Educação elaborado por Anísio Teixeira, com modificações importantes. Aí, nessa época, que é criado o Fundef. Então, veja, é aquele fundo que vai centralizar os recursos da educação, tá? Então, isso é muito importante que vereadores, que legisladores entendam, tá? Que começa a centralizar o dinheiro e agora a intenção é centralizar o resto, tá? Que aos poucos, na verdade, já foi sendo centralizado, porque foi sendo modificada a formação do professor e a forma como a coisa acontece dentro da escola. Vem um material pronto, feito pelas grandes fundações, tá certo? E os professores são obrigados a andar naquele ritmo ali. O professor que não anda naquele ritmo, tá? A vida dele vira um inferno, porque aí tem o cara do sindicato para dedurar, tá certo? E ele vai parar no psiquiatra tomar remédio faixa preta, tá? Porque entra em depressão, porque gostaria muito de poder ensinar de verdade, mas ele é proibido de ensinar de verdade, né? E aí fala, olha, a União financiará as instituições de ensino públicas federais, exercerá em relação aos municípios e aos estados a função redistributiva e supletiva, de modo a garantir a equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino, tá? Então, aí vem também essa questão do financiamento, né? Todo centralizado. Tem uma coisa interessante aqui nessa reação dos estudantes secundaristas, que eles não gostaram muito dessa questão, não, tá? E aí, o Plano Nacional de Educação é aprovado aí em 97 e fica em vigor até 2007. O Fundef, que é para durar só 10 anos, em 2006, o Lula, então, muda para Fundeb, e a interferência no financiamento da educação aumenta, tá? Então, apesar da frustração do Saviani nos anos 90, que ele fala que é uma década perdida, ele começa a encontrar uma brecha na LDB de 96, tá? Para começar, então, a sustentar esse Plano Nacional de Educação sem o Sistema Nacional de Educação. E desde então, eles começaram, então, a criar uma nova estratégia para aguardar o momento oportuno para impor um novo Plano Nacional de Educação e, dentro dele, impor o Sistema Nacional de Educação, que é isso que a gente está vendo hoje. Tá? Esse congresso de 97 em Belo Horizonte, tá? A Sociedade Brasileira de Educação, ela, então, redige esse Plano Nacional sob a coordenação ainda do Saviani, tá? E o Sistema Nacional de Educação, ele vai sendo implementado sorrateiramente, sob exigências, além do número de alunos por escola, para a redistribuição dos recursos financeiros centralizados do Fundeb. Tá? Uma outra estratégia que foi usada, tá, em 2009 pelo Haddad foi essa mudança do Enem como simplesmente um exame para avaliar né, o sistema do ensino médio e transformar o Enem para um exame, o único exame de acesso ao ensino superior no Brasil. O que vocês viram acontecer a partir de então? Nessa época eu era pró-reitora de ensino e eu peguei essa proposta aí do governo. E, infelizmente, eu não entendia isso tudo que eu entendo hoje.
E eu abri minha boca para falar para o reitor, do qual eu era pró-reitora, que eu era contra, né? E o reitor era da esquerda. Que eu era contra essa questão do Enem virar a única via de acesso ao ensino superior, porque isso acabaria com o ensino médio, né? Até então, né, os alunos faziam vestibular em 10 universidades, aí eles tinham que estudar os programas que caíam no vestibular de todas as universidades. A partir de se ter um único exame de acesso ao ensino superior, que, na verdade, não cobrava quase nada de conteúdo, o que o ensino médio ia virar? O que virou, né? Não ensina nada, tá? E aí, então, nós chegamos lá no início, né? Em 2009, então, finalmente, Fernando Haddad consegue amarrar na Constituição Federal o Plano Nacional de Educação com a perspectiva do Sistema Nacional de Educação, que é o que eles vão tentar enfiar goela abaixo agora com esse Plano Nacional de Educação que está aí proposto, tá? Então, a meta do Saviani foi atingida praticamente sem discussão no Congresso, tá? E aí começam, então, as CONAIs, tá? Começam as CONAIs, e aí volta, né, praticamente, se você pegar o texto do Manifesto dos Pioneiros da Educação de 1930, tá? O que a gente está vendo nesse PNE de hoje reflete aquilo que está escrito lá, tá? E aí, a intenção deles é acabar com o sistema particular e livre, tá? Retirar toda a autonomia dos municípios e estados, não somente na questão do dinheiro, tá? Mas a autonomia didática e pedagógica. Tá certo? Então, esses são os objetivos e finais deles aí, tá? Então, veja, quando a gente escuta isso tudo, né, a gente fica quase que sem esperança, né? No entanto, é muito importante a gente entender que de todo mal Deus tira um bem muito maior. Aí você pergunta assim, mas professora, que bem maior é esse que a senhora está enxergando aí? Tá? O bem maior que está vindo disso tudo é fazer com que a gente acorde, tá? E veja o tanto de coisa errada que está acontecendo e perceba que a gente precisa, né, sair do nosso comodismo e, com a graça de Deus, fazemos o que é preciso ser feito, tá? Então, ontem eu falava, né, na necessidade de fazermos grupos de estudo, tá? Levarmos esse conhecimento ao máximo de pessoas possível, nos prepararmos para irmos conversar com vereadores de direita, explicarmos para eles minimamente isso aqui, certo? E quanto nós precisamos reagir, tá? Aí você pergunta assim, mas se for aprovado o PNE, o que mais a gente vai poder fazer? Tá? O que a gente vai poder fazer é, quando o PNE chegar para ser implementado nas escolas dos nossos municípios, nós estamos que estar preparados para irmos lá nas câmaras de vereadores e dizer, nós não queremos essas aberrações sendo implementadas aqui nas nossas escolas. Aliás, nós já deveríamos estar fazendo isso, porque já tem muita aberração sendo implementada nas nossas escolas. Então, nós precisamos, né, que pais e mestres de direita se unam, aprendam a dizer não a tudo isso que está sendo imposto para a gente, tá? Eu vou mandar depois para vocês esses slides e o texto completo, tá? Para que vocês possam ver mais detalhes, tá? Mas é isso que eles estão querendo estabelecer agora, uma centralização completa do sistema educacional, não só em termos de recurso, mas em termos de formação de professores, em termos de diretriz, metodologia, material didático e todo o resto, tá? Então, veja, aqui eu coloquei várias referências, tá? De algumas coisas que eu falei aqui, e para não me alongar mais, que eu já passei da hora há muito tempo, tá? Eu agradeço a todos vocês aí a atenção, tá? E me coloco à disposição aí para responder algumas perguntas de vocês. Muito obrigada. Obrigada, doutora Marinês. Tá? Então, vamos ver aqui. Dalva Salles tem uma pergunta para fazer. Pode fazer, Dalva.